Motoristas e despachantes enfrentam problemas de congestionamento nos serviços e o governo de Minas anuncia mutirão emergencial nas UAIs de Venda Nova e do Barreiro. Transferência de veículos, retirada de documentos e agendamento de vistorias têm virado dor de cabeça nas UAIs de Belo Horizonte e região metropolitana. Despachantes apontam demora, falhas no sistema, dificuldade para agendamento e até risco de multas por atraso na regularização do veículo. É um efeito cascata, né? Porque o consumidor ele não pode rodar com o veículo irregular, a unidade não consegue fazer os documentos para que ele rode irregular. Com isso vai gerando um monte de outros problemas, até mesmo ele para numa blitz e é penalizado por um motivo que ele já está tratando o motivo, mas a UAI não consegue dar provimento. O prazo para este despachante concluir a transferência termina em 3 dias, mas até agora ele não conseguiu agendar o atendimento no sistema. Esse recibo vai vencer, vai gerar uma multa para o meu cliente e ele vai perder ponto na carteira. Não existe justificativa. O que a gente entende é que a UAI, infelizmente, ela não tem capacidade, expertise para poder atender essa demanda. Para tentar reduzir os problemas enfrentados por motoristas e despachantes, o governo de Minas anunciou um mutirão emergencial nas UAIs de Venda Nova e do Barreiro. Os atendimentos serão realizados nos próximos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, principalmente para serviços de transferência de veículos. A medida foi tomada após uma série de reclamações sobre a demora na liberação de documentos e a dificuldade para conseguir agendamentos. Com a lentidão no atendimento, muitos proprietários não estão conseguindo concluir a transferência dos veículos dentro do prazo legal de 30 dias. O governo informou que as unidades de atendimento integrado registraram nas últimas semanas um aumento na procura por serviços relacionados a veículos. Também foi esclarecido que a data do agendamento feito no sistema é considerada para a contagem do prazo legal da transferência. Nesses casos, quando o agendamento é realizado dentro do prazo, o motorista não deve ser multado. Mesmo com as medidas anunciadas pelo governo, despachantes ainda criticam o atendimento nas UAIs e a estrutura oferecida para os serviços de trânsito. Falta de pessoal, falta de expertise, falta de competência mesmo de estar atendendo o cidadão mineiro. Não existe agendamento em Belo Horizonte, nem para a UAI de Contagem, nem para a UAI aqui do Barreiro, nem de Venda Nova para mim dar entrada. Não existe agendamento. Então, se eu não consigo agendar, o recibo do cliente vai vencer. Ele vai pagar uma multa e vai perder a carteira dele. E não sabe-se quando vai abrir agendamento para dar entrada no processo. Então, eu não consigo emplacar um carro zero, o motoboy não consegue fazer esse emplacamento da moto dele para ele rodar. O próprio taxista ele não consegue emplacar, enfim. Não existe agendamento na UAI. E quando tem um agendamento na UAI, vou dar o seu exemplo. Você agenda para estar na UAI às 14 horas da tarde. Você chega lá 1 hora antes, eles só vão te atender 2 horas depois do seu horário. Isso quando atende. Então, essa é a demanda que a gente está tendo, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todas as unidades da UAI. E a demora na confecção do documento. Anderson Matheus com DH. Eu sou despachante. Eu preciso da associação despachantes. Nem previsão. Isso é uma transferência, o qual o recibo vence agora dia 24 de maio. E no sistema de agendamento não existe data para dar entrada nesse processo. Nem para esse mês e nem para nenhum dia ainda de junho. Isso acarreta o vencimento do recibo. Isso é só um processo de vários que todos os despachantes têm e também o cidadão tem. E o Detran ele não vai fazer essa prorrogação desse recibo porque ele entende que ele conta a data do agendamento, mas eu não consigo fazer o agendamento, então não tem data específica para quando eu vou fazer a transferência desse veículo.
Você a todos os usuários do estado de Minas Gerais. Em especial aqui de Belo Horizonte, hoje é dia 21 de maio e não existe nenhum agendamento para dar entrada em processo, seja ele de transferência, segunda via, primeiro emplacamento. A exemplo, a gente tem aqui esse próprio documento que vence agora dia 24 de maio e não existe agendamento. E o Detran, ele entende que ele vai acatar a data de agendamento para prorrogar o recibo. Como eu não tenho data até a data do dia 24 de maio para dar entrada, esse recibo vai vencer, vai gerar uma multa para o meu cliente e ele vai perder ponto na carteira. Essa demora acaba prejudicando vocês, os despachantes e os motoristas e seus clientes. Olha, é difícil mensurar, porque você não consegue transferir um veículo, o cidadão ele não consegue fazer esse emplacamento da moto dele para ele trabalhar, né? O dono de empresa de ônibus, Kombi, né? Ele não consegue fazer esse emplacamento ou transferência porque o AI não tem agendamento para poder atender. Você não consegue liberar um veículo, você não consegue fazer uma alteração de dados. E isso está trazendo assim, grande transtorno, não só para o despachante, mas também para o cidadão mineiro. E o porquê dessa demora? Não existe justificativa. O que a gente entende é que a UAI, infelizmente, ela não tem capacidade, expertise para poder atender essa demanda. Lá em 2022, né, a própria Record fez uma matéria com a gente já previa isso, que quando tirou o serviço do Estado da mão da Polícia Civil, eles esqueceram que isso é um serviço minucioso, que tem que ter entendimento. O processo veicular tem que ter um certo conhecimento. E a UAI, ela tem uma grande rotatividade de funcionários. 10 que entram, 9 que saem, porque o ambiente é péssimo. A UAI da Praça 7 não é ambiente para o despachante ser atendido, para o cidadão ser atendido, o colaborador da UAI trabalhar naquele ambiente também.